Olá, terráqueos e terráqueas! Meu nome é Arlan Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre adaptações e sobre será que elas devem ou não ser fiéis? Mas, antes de tudo, já vou deixando logo aquele famoso recado de sempre. Inscreva no canal, ative o sininho para não perderem as notificações e já vai deixando logo o seu like, pois tudo isso é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. Bem, no vídeo de hoje resolvi falar um pouco sobre adaptações cinematográficas. Eu já tinha falado sobre isso em outro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Eu falei sobre se elas devem ou não acontecer, se realmente se é bom ou não se fazerem adaptações. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre fidelidade e sobre uma vez feita uma adaptação de uma obra, como por exemplo adaptação, você tem um livro, você adapta para um filme, se elas devem ser ou não fiéis, qual é a minha opinião, o que eu penso em relação a esse assunto. As pessoas se dividem muito em relação a isso, a fidelidade da obra, mas a maioria das pessoas gosta que seja fiel, que seja o mais fiel possível à obra original. Porém, há os que pensam diferente e há os que acham que cada caso é um caso. Então existe muito esse debate sobre esse assunto, sobre se você deve realmente ser o mais fiel possível à obra original, ou se não, se você deve fazer alguma coisa diferente, apenas respeitando ali a essência da história. Bom, muitas vezes, na hora de fazer uma adaptação, muitas coisas são mudadas, né? Você tem mudanças, as mais variadas possíveis, desde mudanças simples, como a aparência física de um personagem, até grandes mudanças, como a finalização do enredo, sobre onde as coisas vão dar, o que vai, como as coisas vão se resolver, mudanças nesse aspecto. E eu vou citar dois exemplos de dois autores que têm opiniões diferentes sobre isso. Uma vez eu ouvi uma entrevista com o Paulo Coelho no Nerdcast, né, que é um podcast mais famoso do Brasil, que é do Jovem Nerd do Azaghal. Eles entrevistaram o Paulo Coelho nesse podcast. E aí eu ouvi, e em certo momento lá falaram sobre adaptações, sobre adaptar as obras do Paulo Coelho, e ele falou que tinha vendido lá os direitos, mas que pra eles adaptarem e fazerem um filme na obra dele, tinha que passar por ele primeiro o roteiro, ele teria que então autorizar o roteiro, porque senão daí ele não seria permitido então fazer o filme. E como vocês podem ter percebido, não existem filmes das obras do Paulo Coelho, porque ele nunca autorizou nenhum desses roteiros. E aí perguntaram qual era o motivo dele nunca ter autorizado nenhum roteiro, se eles não respeitavam a essência, né? O Jovem Nerd perguntou, não respeitava a essência da obra, não era, tipo, perguntando exatamente se esse negócio não ser fiel e tal. E aí o Paulo Coelho disse que não, que na verdade os roteiros eram fiéis demais e que esse era o problema pra ele, que ele queria que fosse diferente, ele não queria que fosse algo fiel. Ele queria que tivesse uma pegada diferente da obra original dele. Porque de acordo com ele, se você quer ver o original, você lê o livro. Ele achou que tinha que ser uma coisa diferente, que meio que acrescentasse algo que já estava ali publicado ao livro. Então tinha que ter uma outra pegada, tinha que ser diferente ali, tinha que ter uma abordagem diferente do livro original, não podia ser algo muito fiel, e todos os roteiros até então tinham sido bastante fiéis à obra, né? Era meio que o livro em versão cinema, assim, sabe? E ele não queria isso, e por isso nenhum roteiro até então foi autorizado. Então, o Paulo, como vocês podem ter percebido, ele acha que não, que quando você adapta tem que ser diferente, ele acha que não deve ser fiel, porque se você quer o original, você vai lá e lê o livro, que se você... Então, que ele acha que então uma adaptação você tem que acrescentar, tem uma pegada diferente pra ter ali algo diferente do original. Em contrapartida, nós temos ali um caso que ficou bem famoso
da autora de 50 Tons de Cinza. E fizeram um filme da obra dela, né? O filme de 50 Tons de Cinza, vocês já devem ter sabido e tal. E diz que ela tava, tipo, muito chata na produção do filme e tal, porque ela queria que fosse o mais fiel possível, e várias cenas tiveram que ser regravadas e tal, porque ela não aceitava de jeito nenhum que fosse muito diferente, ela queria que fosse o mais fiel possível, tanto é que diz que muitos diálogos ali ficaram até iguais ao que tá no livro, então ela queria ali o mais fiel possível. Ela então já tem uma opinião diferente. Acha que a obra tem que ser, a adaptação tem que ser o mais fiel possível à obra original. Então ela queria ali que fosse o mais fiel ali possível ao livro. Bem, qual é a minha opinião agora sobre esse assunto? O que eu acho que tem que ser? Na minha opinião, acho que tem que ser... Eu acho que depende de cada caso, é um caso. Eu acho que em alguns casos é bom que seja fiel, é bom que nunca dá pra ser igual, não tem como, até porque são coisas diferentes. Um livro não é igual a um filme, vai ter que mudar algumas coisas para que fique ali um visual ali mais cinematográfico e tal, para que funcione num filme. Tanto é que existem casos ali de adaptações que foram feitas que queriam ser fiéis demais ao livro original e acabou não dando muito certo. Na hora ali do filme ficou meio estranho e tal. Então, é óbvio que existem mudanças, mas eu acho que existem casos que é bom que mantenha-se a fidelidade, é bom que fique parecido com a obra original. Principalmente quando a obra original é muito boa e funciona bem em formato filme. Porque existem livros que eles não têm muito um jeito de filme. Então, se você quiser adaptar, vai ter que ser bem diferente, vai ter que mudar muita coisa. Porém, existem livros que funcionam bem, que não é tão difícil adaptar. E nesses casos é bom manter fidelidade, caso a obra seja boa e tal. É interessante que sim, seja fiel. Eu acho que não há problema nenhum nisso, porque são coisas diferentes. Eu acho que é uma maneira de atrair pessoas que não tinham lido o livro para lerem o livro. Sabe, é até uma maneira legal de a gente ver como que seria ali a gente vendo as coisas, como que seriam os personagens do livro ali em carne e osso, né? Como que seria as coisas descritas no livro ali no visual mesmo, a gente vendo aquilo realmente acontecendo ao invés da descrição. É algo interessante, né? Às vezes baixa até aquela curiosidade quando a gente lê um livro, né? Pô, como que será que seria essa cena se a gente estivesse realmente vendo? A gente imagina, mas às vezes já aconteceu muito comigo, eu imagino de um jeito, quando vou ver o filme tá de outro completamente diferente, sabe? Às vezes é até um pouco difícil imaginar, nossa, como que seria isso a gente vendo mesmo, né? Então é uma pegada interessante. Porém, existem casos que é bom ser diferente. Casos desses em que o livro ele não tem uma pegada muito cinematográfica, então você vai ter que mudar muita coisa para conseguir transportar a obra para o formato de cinema ou de série, né? Eu vou falar aqui mais de cinema porque é mais fácil exemplificar, mas né, uma série e tal. Agora, por exemplo, às vezes quando, por exemplo, a ideia do livro é boa, mas foi mal executada. Então é aquele livro ali meio ruinzinho, que ele até tem uma ideia boa, o plot do livro é interessante, mas a ideia não foi bem executada, seja porque o autor não é muito talentoso, ou muito inexperiente ainda, né, ou se perdeu na história. E aí é legal que se mude, né, que se corrija isso, pegue aquele plot interessante e faça isso de uma forma bem feita para que fique algo legal, para que fique algo, né, bem executado. Então, nesses casos, é sempre bom haver uma mudança ali. Mas então, eu acho que existem casos e casos, né? Eu não acho que, por exemplo, se uma obra minha fosse adaptada, ia depender muito de como essa obra seria, né? Dependendo de como fosse, seria gostar que fosse fiel, né? Que respeitasse ali bem, que tivesse suas mudanças, mas fosse o mais fiel ali possível no que seria possível fazer para uma adaptação ficar legal. Porém, dependendo, é bom que seja diferente, né? Se o livro ali, a obra, não tem uma pegada tão cinematográfica ali, às vezes é bom que fique ali, que tenha mudanças nisso, né? Nesse aspecto. Tipo Harry Potter, que eu, na minha opinião, sempre achei que Harry Potter funcionaria muito mais como uma série do que como filmes. Porque a pegada do livro ela é meio
série, é meio episódica, sabe? Em cada capítulo vão acontecendo coisas ali, mostra muito o cotidiano do Harry, dos amigos dele ali em Hogwarts e tal. É algo muito cotidiano, você tem ali o grande plot e tal, a grande ameaça da história, mas dentro disso você tem uma série de acontecimentos que vão ali acontecendo ali no livro. Então acho que como série funcionaria mais. Porém, na época em que o Harry Potter foi adaptado, né, era muito difícil uma série de fantasia com efeitos especiais, né? Hoje em dia tudo bem, né? Temos a HBO, que é o Game of Thrones e tal, com muito investimento que consegue fazer uma grande adaptação com grandes efeitos especiais. Mas antigamente não tinha isso. Então acho que o bom mesmo é você ter ali mudanças, você reestruturar a obra, respeitando a essência, mas reestruturar para que funcione como filme. Não foi que os primeiros filmes eles têm uma pegada meio episódica. A partir do terceiro que você já tem algo bem no formato filme mesmo. Acho que muda um pouco essa pegada episódica. Eu acho que fica muito bom. Eu gostei muito da adaptação do terceiro filme. E do quarto também, que muita gente reclama, que teve muitas coisas que eles tiraram. Mas eu achei que foi bom, porque eu achei que teve muita coisa ali que no filme iria ficar meio confuso. E no livro tudo bem, mas no filme iria ficar meio confuso, e o que eu acho que foi legal terem mudado, eu acho que funcionou bem. Teve ali seus problemas, né, cena lá do Dumbledore ficando piradão e tal, mas no geral acho que foi uma boa adaptação. Então, desses dois filmes, né, do terceiro e do quarto. O do quinto e do sexto foi horrível, mas do terceiro e do quarto foi bom. Então acho que depende de cada caso, tem que ver ali o livro e ver como é que vai funcionar melhor. Então eu acho que não tem esse negócio de não tem que ser fiel, não tem que ser fiel. Eu acho que existem casos e casos. E o importante mesmo é que a adaptação seja boa, que seja bem feita, bem executada, bem dirigida, tenha um bom roteiro, boas atuações. Eu acho que isso é o que realmente importa. Eu acho que isso que vai fazer mesmo a diferença e vai fazer com que aquela adaptação ali fique na história, ganhe muitos prêmios, seja muito ali bem cultuada ali pelas pessoas, entre para a história e alavanque ainda mais as vendas dos livros. Então acho que o importante é que seja bem realizado, independente de ser ou não fiel. Mas então é isso, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem qual é a opinião de vocês sobre esse assunto, o que vocês pensam, se vocês gostam de adaptações fiéis ou não, ou tanto faz. Deixem aí a opinião de vocês sobre isso, porque isso ajuda muito a acrescentar o vídeo. É muito importante, comentários são sempre bem-vindos. Mas então é isso, compartilhem para quem vocês acham que vai gostar. Então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!